Oi Brasil, o Provador Fashion para vocês hoje, mulher morena. Vou falar para vocês dos looks lindíssimos que são peças no atacado, lançamento do P ao G1. Vou começar por esse daqui, gente, listras, um conjunto. Olha que graça que ficou no corpo. Duas peças que juntas ficam lindíssimas e você pode, é claro, usar separadamente, que vai ficar muito legal com outras propostas. A saia mais midi, com uma leve fenda. Olha que linda, tem recortes inteligentes porque as listras ficam em várias posições e isso fica muito legal, uma proposta diferenciada e qualidade, né, gente? Toda forrada, vocês vão amar as peças dessa coleção. Conjunto para vocês agora, risca de giz bem delicado, gente. Olha que graça, uma saia longa com bolso, cos e essa camisa de manga curta, eu coloquei até por fora, que eu achei que ficou bem legal a proposta, mostrando para vocês aí como que você consegue usar de várias maneiras, por dentro, por fora, você consegue colocar até um cintinho se você quiser. Trouxe lenço que não acompanha a peça, só para fazer aqui uma composição. Amei a tonalidade, ficou super elegante no corpo. Vamos para mais um conjunto agora, nessa camisa em tricoline, gente, tem manga cobrindo os cotovelos, numa tonalidade bem fácil de você combinar com outras peças, um clássico no seu guarda-roupa. E essa saia que tá com Marias, olha que elegância, gente, num linho, cos com elástico, e ela é longa. Eu amei essa composição. Um longo para vocês, esse vestido com botões frontais funcionais até a cintura, desce com Marias, gente, olha que graça que ficou no corpo. Um tecido, uma viscolinho diferenciada, com toque bem gostoso. Ele tem outras tonalidades também dessa peça para vocês, disponível para venda. Saia em linho para vocês agora nessa tonalidade, que é demais, né, gente? Eu amo esse tom mais claro. Com essa camisa em tricoline, botões, uma camisa com toque bem gostoso nesse tom verde que está muito em alta. Você que amou, vou deixar um link para vocês clicarem e já cair direto no atendimento, lembrando que vai do P ao G1, atacado que manda para todo o Brasil. Existe uma peça que atravessa estações e combina com qualquer ocasião, é esta. O recorte Evasê em A é um clássico da moda, valorizando a silhueta com leveza e sofisticação.